Olá, como vai você? Eu espero que muito bem. Eu vou começar o vídeo de hoje trazendo um gancho, como eu fiz com o vídeo anterior, do vídeo anterior, inclusive, quando eu coloquei lá no nosso último vídeo uma parte em que eu falei que Maria, aquela que quebrou o vaso de alabastro com unguento em Jesus e que passou os cabelos dela em seus pés, não estava preocupada, né, no que os outros iam dizer, que ela simplesmente foi lá e fez. E eu estava refletindo sobre essa palavra hoje e falando com Deus, né, querendo saber o que era que o Senhor queria que eu trouxesse aqui para você hoje, para que a partir deste tema a gente pudesse aplicar de agora em diante. Vou começar trazendo essa passagem para que a gente coloque aqui e a gente possa fazer algumas percepções e sair desenvolvendo, né, até a gente chegar em algo bastante produtivo para a nossa vida. E essa passagem me chamou a atenção porque algumas coisas no ato de Maria levam a gente a uma boa reflexão que a gente pode trazer e aplicar no nosso dia a dia. E uma dessas aplicações é que aquele vaso, né, aquele líquido que estava naquele vaso, era tido como um líquido muito precioso, né, e correspondia, inclusive, a um valor relativamente alto, que equivalia a um dia de trabalho, aparentemente, e que era, até então, me parece que era para ser adquirido de gota em gota e chegando até 300 denários. E para aquela mulher ter aquele vaso cheio, então ela precisaria de o equivalente a aproximadamente um ano, né, adquirindo aquilo ali para que pudesse ser obtida a quantidade em questão, a quantidade que ela tinha e que quebrou em Jesus. E lembra que eu falei no vídeo anterior que eu falei assim, olha, Maria, aquela que quebrou o vaso de alabastro com unguento em Jesus, ela não se preocupou com o que as pessoas iam pensar dela, ela simplesmente foi lá e fez. Lembra que eu falei isso? E parando para interpretar ainda melhor aquela passagem, se você for parar para prestar atenção, Maria quebrou o vaso e a gente volta a lembrar que era um líquido precioso que continha naquele vaso. E ela quebrou o vaso. E quando a gente para pensar que ela quebrou o vaso e que além de ela ter quebrado o vaso, algumas pessoas a criticaram, inclusive o tesoureiro da época, né, o próprio Judas, quando vai dizer que, nossa, que desperdício você fazer isso, dava para vender e dar aos pobres, enfim, Jesus vem ali nos dar uma aula de que ele está em primeiro lugar, né, porque chega um momento em que Jesus fala que ele já não mais estaria ali, então o que ela fez, ele validou o que ela fez, né? O que ela fez foi validado por ele, tanto é que ele diz assim, e enquanto onde for pregado o evangelho, o nome dela vai constar, e assim é. Tanto é que a gente está falando dela aqui agora. Mas, lembra que eu falei que ela quebrou o vaso? E ela ter quebrado o vaso também nos leva a uma reflexão ainda mais precisa de uma coisa, de que Maria não tinha outro Deus, de que o Deus dela, que é aquilo que era mais precioso, ela estava dando para Jesus, né? Que ela deu para Jesus, e ela quebrou justamente para que houvesse total certeza. Ela não abriu o vaso e passou nele, para ter total certeza de que tudo estaria indo para ele. E isso é uma atitude muito interessante que nos faz assim parar para pensar, né, realmente na questão da idolatria, né? Porque eu tive em outro vídeo que eu fiz recentemente, como eu já falei, que teve um comentário que a pessoa falou assim, eu queria casar. O comentário depois foi apagado porque a gente conversou muito, desenvolveu ali um raciocínio, foram mais de 15 comentários, eu falando e a pessoa falando, e depois foi apagado. Mas a pessoa falou muito assim, eu queria muito casar. E aí eu coloquei assim lá em uma das minhas mensagens, só cuidado para você não transformar isso em uma idolatria.
né? E colocando, trazendo essa passagem que eu peguei do vídeo anterior, quando eu disse, olha, simplesmente Maria foi lá e fez, ela não se preocupou com o que estava dizendo para ela, ela fez para Deus, né? Fez para Jesus. E ela foi alvo de críticas. E aí, parando para refletir, olhando pelo que eu peguei da conversa que eu tive com a pessoa do comentário, de que, olha, só cuidado para não transformar isso no idolatria, não tá colocando isso, né, num lugar que pertence a Deus, que é de Deus. E isso casa muito bem, porque quando que ela fala, quando ela faz isso, a atitude que ela tem, inclusive a de quebrar o vaso, nos mostra exatamente isso, que ela não tinha um outro Deus que não aquele Deus, que não o nosso Senhor Jesus. Então, como a gente já vinha conversando nos vídeos anteriores, que a gente falou, inclusive, que Deus ouviu a oração de Jonas, e que a gente nem sabe nem se Jonas teve condições de abrir a boca ali no fundo daquele mar, nós sabemos que Deus ouve orações, mas nós sabemos também que, a depender de como são feitas essas orações no sentido de motivação, qual é a motivação daquela oração, nós sabemos que as nossas orações, elas também podem ser interrompidas. E esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Lá onde Jesus fala assim, ela fez o que ela pôde. O próprio Jesus falando que ela fez o que ela pôde, significa que ela fez o que de melhor ela pôde, né? O que ela podia fazer, ela fez o melhor dela. Então, eu acredito muito que a gente pode pegar nessa palavra, inclusive, trazer para nós a percepção de que nós precisamos trabalhar no nosso coração para dar o melhor para Jesus, né? Seja em quem somos e seja no que estamos fazendo. E que tudo realmente é visto por Ele. Todas as nossas ações, a gente não consegue se esconder dele. Então, será que tudo que nós estamos fazendo, em tudo que nós estamos fazendo, nós estamos honrando a Jesus, nós estamos glorificando a Jesus? Porque muitas vezes, se você der o melhor no seu trabalho, se você for o melhor esposo, o melhor noivo, o melhor marido para sua esposa, você está honrando Jesus. Se você for muito bom, assim, bem dedicado no que você faz, no seu ofício, você vai estar honrando Jesus. Então, será que nós estamos fazendo as coisas como se estivesse fazendo para Deus, como se estivesse fazendo para Jesus? E eu vou contar uma história pessoal minha, que eu acho que tem muito a ver com isso que eu acabei de dizer, que mostra, assim, o quanto que Deus honra a gente quando a gente faz as coisas como se estivesse fazendo para Ele, né? Eu sou mãe de 2 filhos, meus filhos hoje já têm 12 e 13 anos, e quando eu tive minha segunda filha, no meu primeiro filho também foi assim, mas eu vou dar um exemplo da minha filha, que foi minha segunda filha. Quando eu tive minha segunda filha, eu estava para começar um trabalho novo, estava para iniciar um trabalho. E eu estava para ser chamada para iniciar esse trabalho. E eu passei muito tempo, quase 1 ano, esperando para ser chamada para esse trabalho. E quando faltavam 7 dias para o nascimento da minha filha, eu fui chamada, mas eu acabei não falando que eu ia ter a minha filha. Eu só pedi 7 dias para me apresentar. E me foi concedido os 7 dias para eu me apresentar. E, lógico, foi uma decisão minha, não recomendo para ninguém, mas é só para ver assim, o quanto que Deus foi generoso comigo, foi benevolente comigo. Eu tive a minha filha, 7 dias depois estava lá eu para me apresentar, para começar no novo trabalho. E eu ia com tanto assim, prazer, eu sabia, né, que eu estava frágil, eu ia debilitada, ia com os pontos da cirurgia, ia fazendo, querendo ou não, um esforço, né? Mas eu precisava naquele momento, por questões muito pessoais, e eu fui. E eu comecei assim a ver Deus em tudo naquele momento, porque eu deixava minha filha, amamentava minha filha, seguia para o trabalho, e eu sabia que, querendo ou não, eu estava fazendo porque eu precisava, mas eu estava mesmo assim, mesmo naquela condição. Tanto é que não deixei ninguém tomar conhecimento, assim, eu ia falando aos poucos. Quando as pessoas vieram saber que eu estava trabalhando assim, que eu tinha acabado de ter um bebê, já tinha mais de 1 mês, eu acredito, mais de 20 dias ou algo assim, porque eu realmente ia fazendo o que eu podia. Mas eu ia fazendo o melhor que eu podia. E passou um tempo, eu fui honrada, né? Deus me deu uma bênção dentro daquele trabalho e eu acabei
tendo mais acessos, acabei tendo, querendo ou não, honras no meu salário, tendo honras na minha... mudei de cargo, no caso, e foi muito bom para mim, foi muito, assim, querendo ou não, eu pude ver que Deus honrou, querendo ou não, o meu esforço, né, que Deus honrou o ato de eu ter, mesmo sabendo que, lógico, eu não deveria estar lá, mas eu estava, e eu estava porque tinha as minhas necessidades, mas não deixei de fazer o melhor e tampouco vamos dizer assim, eu não me vitimizei, né? Porque eu estava trabalhando naquela condição. Pelo contrário, eu não estava deixando ninguém saber. Eu sabia que eu precisava trabalhar. E Deus me honrou, e Deus, porque eu fiz o meu melhor para Ele, né? Eu achei que cabe muito bem trazer esse meu exemplo aqui, porque a gente pode honrar a Deus com as nossas atividades laborais, né? A gente pode honrar o Senhor dentro da nossa casa, a gente pode dar o nosso melhor ao Senhor dentro do nosso trabalho, dentro do nosso grupo de amigos, os amigos que estamos, o grupo de amigos em que estamos inseridos, e assim, e não nos anula, né, de pedir aquilo que nós realmente queremos, né? Deus não nos proíbe de pedir aquilo que desejamos. Quando eu disse lá, voltando para o comentário, só cuidado para não transformar isso em uma idolatria, é porque a gente não pode deixar aquilo, eu queria muito casar, mas transformando aquilo ali como uma meta de vida que tem que ser aquilo ali, tem que ser daquele jeito e tem que ser daquela forma. Mas lógico que o desejo do nosso coração precisa ser exposto para o Senhor, que a gente precisa colocar, né, diante de Jesus, e outra, que Jesus é muito objetivo, né? A gente consegue ver isso em algumas passagens. Então a gente tem que pedir mesmo, a gente tem que ser real, desnudado, verdadeiro, né, com o Senhor. Eu falei que a gente pode ver isso em duas passagens, e a gente pode. A primeira que me vem à cabeça aqui, deixa eu ver, é a do leproso. Quando Jesus diz assim, quando o leproso chega para Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me limpar. E aí Jesus diz: quero, fica limpo. Pronto, toca nele e fica limpo. E olha que o leproso naquela época não podia ser tocado, né? E o próprio Jesus chega nele, toca e diz: quero, fica limpo. Ou seja, rapidinho, já resolveu. Outra passagem que vai mostrar pra gente que a gente pede, que Jesus é muito objetivo, é a do cego, na do cego. Quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? E o cego diz: que eu veja. Pronto, também foi o suficiente, já aconteceu. Então, não é proibido a gente pedir, a gente precisa pedir, né? A Bíblia nos ensina a suplicar. Mas claro que o caminho do cristão, ele nem sempre é fácil. E muitas vezes, inclusive, ele é até parecido. Tem um outro relato meu aqui que eu posso falar, que às vezes eu acompanho uma moça, eu não lembro o nome dela agora, para eu não falar errado, eu não vou falar hoje nesse vídeo, mas vou pesquisar e depois eu falo dela aqui, que eu começo a acompanhar os vídeos dela, e ela ia falando, e a cada vídeo que ela ia falando, eu ia vendo assim, eu dizendo: nossa, isso sou eu, essa pessoa sou eu, isso é minha história, é o que eu vivi. E ela ia falando de coisas assim muito pessoais, e eu dizendo: nossa, mas é isso mesmo, eu passei por isso, foi desse jeito. Então, às vezes, nós cristãos, nós vamos sim passar por muita coisa que vai fazer a gente desestimular, que vai fazer a gente achar que não é pra gente, que vai fazer a gente muitas vezes ficar cabisbaixo e querendo muito alcançar um determinado objetivo, mas esquecendo muitas vezes de viver enquanto a gente pede e entrega, né, aquele objetivo, seja lá o que for, né, seja lá uma porta de trabalho, de emprego, seja um casamento, como o colega falou, seja isso pode ser o que for, gente. Jesus não é, nosso Deus é um Deus ilimitado, né? Limitado é a gente. Só que aí a gente tem que entregar de verdade e descansar e ir fazendo, dando continuidade, né, à nossa vida. Ter muito cuidado, inclusive, porque no meio desse caminho nós vamos encontrar diversos tipos de pessoas, né? Pessoas, inclusive, que vão nos puxar ainda mais para baixo em determinados momentos, e a gente vai ter que ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, porque o próprio Deus diz que Ele não nega, né, a quem pedir Ele nos dá,
e pedir a Deus sabedoria para a gente poder saber separar, né, o joio do trigo, porque eu costumo dizer que muitas vezes eu mesma passei por pessoas que costumam ter síndrome de lua. Síndrome de lua é um termo que eu mesma estou dizendo, tá? Eu mesma estou denominando. Mas por que síndrome de lua? Porque a lua, ela não produz luz própria, né? Ela é iluminada pelo sol. Então, o que nós vemos na superfície dela, que a gente chama de brilho, é a luz solar. Então, às vezes, você cruza o caminho com alguém que está tão de mal com a vida, né? E que está ali se achando muitas vezes demais ou muito grande e tenta apagar você. E aí eu costumo dizer que essas pessoas têm síndrome de lua, né? De uma forma brincalhona. Mas, voltando para o contexto anterior, entram algumas perguntas que a gente pode fazer para si mesmo e a gente pode começar a refletir. A primeira delas é: em qual lugar a gente está colocando os nossos desejos, né? Aquilo que a gente quer. Porque você tem que partir do pressuposto que se você está pedindo, Deus pode lhe dar. E cuidado que Ele pode lhe dar. Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta, que é uma pergunta que eu mesma quero te fazer. Por que você quer o que você quer? Qual é a motivação? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é: o que você mais gosta em quem você mais gosta? Pensou? Então, tenha mais pessoas dessas com você. A pessoa que eu mais gosto, o que eu mais gosto nela, é que ela sempre me apoiou em tudo que eu resolvi fazer. E que ela não tem orgulho. Ela não tem orgulho nenhum. Tenha mais pessoas dessas ao seu lado. Tem um termo que as pessoas usam muito, né? Que quem não é visto não é lembrado. E eu gosto muito de um vídeo que eu já vi do pastor Cláudio Duarte falando assim, que escreveu na Bíblia dele essa frase que o Espírito Santo falou com ele e disse assim, que Deus lembra de você. Que quando você for para ser lembrado, Deus faz alguém lembrar de você. Que você não precisa se preocupar com isso. Porque você é único, né? Em quem você é. Não existe outro igual a você. E nada pode comprar aquilo que só você tem. Tem uma passagem, inclusive, na Bíblia, que vai falar que Simão, né, tentou comprar os dons dos discípulos, né? Que ele começou a ver os discípulos fazendo o que faziam e ele perguntou quanto que cobravam para ele poder ter aquele dom. E lógico que foi dito para ele que ele não tinha como comprar os dons dos discípulos com dinheiro. Então, isso mostra pra gente que tem coisas que carregamos em nós que é só nosso, só que não adianta, assim, que às vezes outra pessoa pode ter igual, mas em você é diferente porque é em você. Então você precisa ficar tranquilo com o que você entrega nas mãos de Deus, né? E não esquecendo, lembra que eu falei que algumas pessoas que cruzam pelo nosso caminho nem sempre vão ser agradáveis conosco e a gente tem que lembrar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E que ele se utiliza de pessoas. E que a gente vai ter que pedir sabedoria para Deus para saber passar por tudo isso com maestria. Agora, não dê pérolas aos porcos, né? A partir do momento que você detecta que aquele convívio não é para você, não permaneça, né? A gente sabe que não adianta você dar pérolas aos porcos, porque os porcos eles só olham para baixo, eles não olham para cima. Então, é pedir sabedoria realmente a Deus, fazer os nossos pedidos a Deus, confiar em Deus de verdade. Eu tenho até um exemplo de um amigo que, uma vez eu conversei com ele e ele disse assim para mim que ele tentava muito passar num serviço público, num concurso público, e todas as vezes ele batia na trave, chegava lá, mas não efetivava. E houve um momento que ele, deitado na cama dele, ele disse: Senhor, eu vou descansar, eu te entrego. E quando ele menos esperou, ele foi chamado. Então, cabe muito para a gente pedir, saber esperar, não rotular, né? Aprender a não rotular, inclusive, as pessoas, porque os rótulos, eles permanecem, os rótulos, eles ficam, e vai ter outra passagem que vai nos mostrar claramente isso, quando Jesus vai justamente à casa de Simão, que é onde Jesus vai, que está tendo uma festa lá, que é onde Maria quebra justamente o vaso do início da conversa que a gente teve aqui. O Simão é tido como Simão o leproso. E a gente vai perceber nessa passagem que se Jesus vai até a casa dele é porque ele já não está mais leproso. Porque se ele tivesse leproso,
Nem ele poderia estar mais na casa, mas o rótulo ficou: Simão o leproso. Então, não rotular. Se a gente pediu muito uma coisa, a gente obteve, porque, inclusive na prática, a gente pode, inclusive, trazer desconfiança, né? Ah, não vou aceitar de volta tal amigo, ou tal pessoa, ou tal relacionamento que vai fazer de novo. Ah, não vou fazer isso porque me machucou e vai machucar de novo. Ah, não rotular. Se você realmente está pedindo algo para Deus e está entregando nas mãos de Deus e você está aberto para resolver, para se conectar com Deus e para recomeçar, seja lá o que for na sua vida que você está recomeçando, é confiar, é abraçar, se despreocupar. Porque quem ama encontra uma forma de reconciliar. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado hoje, que essa palavra tenha trazido conforto para você. Se você quiser que eu poste mais vídeos como esse aqui, é só você se inscrever aqui no canal, clicar aí no like e eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!